Aí se prossegue dizendo, é Davi falando, a tua língua do homem perverso, desse mentiroso, poderoso, que se gloria na maldade, essa língua que urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Essa imagem da língua do poderoso, mentiroso, que faz planos para acabar, para destruir, para eliminar, para tirar o cara do contexto, para desinventar a pessoa, para descriar o próximo, que é o que a gente vê acontecendo todo dia, em todos os lugares. E nessa época de eleição, a maldade humana cresce. A vontade de mentir se torna compulsiva. O desejo de injuriar, de construir afirmações que, no fundo do coração, a pessoa sabe que não é verdadeira, mas ele usa a si mesmo para tentar desconstruir alguma figura que ele ou ela odeie, não goste, sejam desafetos, então tanto faz, inventa-se. Depois se diz, foi só um engano, não doeu em ninguém. E eles vão propalando, fazendo da língua um retalhador de existências, uma navalha que corta tudo. Eu me lembro que quando eu era menino, a grande história de violência que todo mundo fugia dela não eram nem as mais grotescas. Todo mundo tinha muito medo de quem sabia jogar uma capoeira com uma navalha no pé. Todo mundo, na minha idade, quando eu era adolescente, tinha muito medo de prostitutas que andavam com gilete na calcinha e que, se não gostassem de alguma fala que você fizesse, lá em Manaus, naquele tempo, tinha muita história de gente que ficou retalhado porque não chegou a agradar uma prostituta no Baixo Meretrício, como se dizia antigamente. Mas eu conheci realmente as línguas feitas navalha, não foi nessas histórias da minha adolescência nem juventude, foi no ministério pastoral que eu vim a conhecer legitimamente o que é uma língua que urde planos de destruição e é igual a uma navalha afiada, que é a língua praticadora de dissimulações, de enganos, de invenções, de fake news, de mentiras, de divulgações que a pessoa sabe que não são verdadeiras, mas ela faz para atingir seus objetivos. Porque para essas pessoas, que são essas poderosas na mentira, e que usam de mentiras destruidoras, que são qual navalhas, a maioria delas pensam, todas elas pensam e creem e praticam a filosofia de que os fins justificam os meios. Então, para alcançar os objetivos pretendidos, supostamente vale tudo. E aí vamos criar o que precisar ser criado para atingirmos os objetivos que a gente precisa. E o que dói é você ver cada vez mais aqueles que se dizem gente do povo de Deus, gente que se diz do povo de Jesus, gente que se diz amiga de Abimeleque, do sacerdote, gente que usa essas proximidades para se tornar como uma navalha cortante de mentiras e de enganos. Essa é a grande dor.
é de ver que o grande núcleo de produção, de perversão, nesses dias, acontece também, e ainda se pode dizer, sem exagero, também e sobretudo, nos ambientes daqueles que traem a verdade, os doegues da nossa geração, que entram na casa do Abmelec para receber informações que são trocadas por poder, por ganhos, e é o que a gente assiste toda hora. E acerca desses é que Davi diz: amas o mal antes que o bem, amas o mal antes que o bem. Meu Deus, amas o mal antes que o bem. Amas o mal, obrigado, brother. Antes que o bem, obrigado. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Isso aqui é horroroso. É quando o cara tem alternativas. A verdade está ali, disponível, diante dele, diante dela. Mas ele prefere a mentira. Ele podia, pelo menos, ou ela, podiam silenciar. Se a verdade os desagrada, se a verdade é esmagadora em relação a demolir as convicções da pessoa, mas elas não querem saber se é verdade ou é mentira. As pessoas defendem os seus credos, as suas convicções, ou as palavras que já foram ditas em demasia, já foram repetidas à exaustão, mentirosamente, que elas não conseguem mais recolher. Não dá mais para recolher. Aí, quando chega nesse ponto da existência, a pessoa continua mentindo a mesma coisa que não acredita mais. E vai chegar um ponto em que ela própria está armando o laço da sua própria forca, ou a armadilha para sua própria arapuca, zapt. Porque chega uma hora em que há um basta. E esse basta é uma contraposição, um choque que achata a cara de qualquer um. Amas o mal, tens tesão no mal, alegria demoníaca no mal. Te regozijas quando tu jogas uma casca de banana e vês que o resultado é desastroso. Esse é aquela que amam o mal antes do bem. O bem nunca é a escolha. O bem só é praticado como obrigação se não tiver alternativa, porque em havendo alguma outra alternativa, o cara prefere o mal. Como a gente tem visto hoje aqui, na condução do Brasil, quantas alternativas de bem, de coisas boas para fazer, mas aqueles que nos dirigem amam o mal muito antes de qualquer bem. Preferem mentir, naturalmente mentir. A mentira é um tempero da fala, é o conteúdo da fala, parece que o embelezamento da fala só acontece com mentira deslavada. É a preferência do caráter. Quando alguém tem no caráter uma incapacidade de ver a mentira como mentira e prefere mentir a falar o que aconteceu, a verdade, a falar retamente, com toda clareza e com preocupação de não fugir da realidade, essa pessoa
não habita, de fato, na sua maioria, o nosso meio. Porque o que está crescendo e inchando entre nós é isso. É a preferência pela mentira do que pela verdade. Aí Davi prossegue falando de um outro amor desse tipo de indivíduo, de pessoa. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta, língua estelionatária, língua inventiva, inventora, produtora de irrealidades, construtora de hologramas, de falsidades. Amas todas as palavras devoradoras, as palavras que são ditas para destruir, para dizer, olha, não foi nada disso, não, e conta outra história que o mundo inteiro sabe que não é, mas, de algum modo, a mentira parece que, de maneira imediata, conseguiu escapar, ou se desvencilhar de si mesma e prosseguir como uma narrativa possível para aqueles que, mesmo enganados, bebem, sorvem e abraçam a mentira, o engano e o estelionato, a fraudulência. Meu Deus, quanta fraudulência entre nós! Também preste atenção. Deus te destruirá para sempre. Preste atenção. Você está brincando disso? Achando que dá para brincar, mentir, enganar, destruir, construir, inventar, esculpir falsidades, criar falsificações aparentemente perfeitas. Jesus disse que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada dito no interior da casa que não venha a ser proclamado da varanda, do telhado, em alto e bom som. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, você me entendeu? E eu já vivi o bastante, e não sou tão velho assim, mas o interesse de observar a história que me precedeu na civilização humana e o interesse cotidiano nos últimos 50 anos de observar o comportamento humano o tempo todo, sem me dar descanso nessa observação, todos os dias, é que eu tenho certeza absoluta, por tal razão, acerca do que Davi aqui diz: tu serás extirpado da terra dos viventes, Deus te destruirá. Usando uma linguagem contemporânea, o universo vai acabar contigo. As leis universais, as leis da vida, as leis de retorno, as leis de justiça, e que às vezes fazem com que um mentiroso morra e a gente não veja o seu justiçamento visível e histórico. No entanto, tenha certeza, ninguém que passou a vida mentindo sobreviverá à mentira para a eternidade. Esses serão aqueles que experimentarão o significado da mentira como uma existencialidade infernosa e infernal. A mentira será a ambiência do que eles experimentem como experiência de eternidade, onde nada é verdade,